Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, o otimismo tem sido a busca constante de todos nós em todos os tempos da humanidade. Na antiguidade, os racionalistas Sócrates e Platão trouxeram para o mundo a consistência da ideia que professavam, asseverando de que tudo aquilo que continha no mundo era para o aperfeiçoamento da espécie humana e que tudo estava absolutamente em conformidade com as possibilidades que todos nós, criaturas que nele habitávamos, teríamos a nosso dispor. Na Idade Média cristã, lançou-se um pensamento oriundo das devastadoras guerras que assolavam o velho continente e mutilavam a capacidade de pensar com otimismo acerca da vida, trazendo assim a ideia de que o nosso planeta era um vale de lágrimas. A filosofia espírita veio trazer, na atualidade do mundo, para todos aqueles que possam lhe oferecer o ouvido e o coração às suas mensagens redentoras, a terapia baseada na reencarnação, na condição de que nós experimentaremos tantas vezes quantas se fizerem necessárias a estadia neste planeta, em um corpo diferente a cada vez que isso ocorrer, para que a gente tenha de fato a oportunidade de melhorar e motivar com as nossas ações otimistas a condição nossa e a de todos aqueles com quem a gente cruzar ao longo da extensa estrada da encarnação. Mas a gente percebe que, ao mais das vezes, a situação do otimismo esbarra numa dificuldade que é capital. Muito por conta do imediatismo e da cultura que se trouxe com essa ação devastadora, utilitarista, acabamos nos esquecendo de manter os laços de afetividade e do amor quando este acontece em nós na direção das pessoas a quem nós elegemos para o nosso círculo de amizade, para o nosso círculo de convivência. E nesse percalço em que a gente faz, de certa maneira, um negacionismo ao amor, impedindo-o de manifestar-se como óbice de paz, de ternura e de fraternidade, a gente mutila uma boa parte da ação do otimismo. O otimismo é uma substância que o nosso espírito promove através das nossas ações, reveladas no sorriso, reveladas na palavra confortadora que alimenta os nossos espíritos. Quantas pessoas lançam-se ao ofício de trazer uma contribuição, em todas as religiões isso acontece, para favorecer aos seus companheiros de jornada. Na seara espírita, quantos de nós fazem-se mensageiros? Nenhum de nós tem, seguramente, nenhuma outra ideia que não seja a de servir. Não nos move nenhuma razão comercial ou financeira, e muito menos há uma retribuição a nível de reconhecimento.
Nós não procuramos isso e esse não é o nosso objetivo. Transmitir a mensagem com doses preciosas de otimismo, dizendo a você que nos assiste de que a vida é bela, de que a vida é justa, não é uma falácia e muito menos uma utopia. Mesmo quando você esteja diante dos camartelos da vida, mesmo quando você experimente a enfermidade atroz, observe que nesse momento em que você atravessa esses percalços, a sua alma procura muito mais e com muito mais efetividade a divindade. Isto comprova de que o nosso espírito reflete a gênese da sua criação, a perfeição daquilo que nós precisamos e deveremos nos tornar, mediante o planejamento reencarnatório que está destinado a todos nós, mas, sobretudo, na forma em que a gente encarar com boa vontade, resignação, resiliência e humildade as etapas desse processo. Quando o otimismo alcança, por exemplo, a um enfermo, ele revitaliza as suas células, ele potencializa a ação dos medicamentos que lhe são administrados. Ele faz com que a reação orgânica predomine de uma forma que, por vezes, a ciência médica, embora reconheça, não consegue explicar. Nós somos fruto, meus irmãos, da misericórdia de Deus. E os acréscimos desse grande Deus, de sua misericórdia, não cessam de nos alcançar. Dessa forma, a única oportunidade que temos de restituir a este grande Pai todas as bênçãos que Ele nos dirige é expressando do nosso otimismo, traduzido em palavras, em gestos e em comportamentos, mas principalmente em palavras na direção dos nossos irmãos. Quem socorre aquele que tem as dificuldades é a Jesus que o faz. Quem expressa da sua alegria aquele que alcança um feito por vezes muito superior à capacidade imaginável que possua, é a Jesus que faz. Quem lê para alguém que tenha dificuldades diante, por exemplo, do analfabetismo, é a Jesus que faz. Tudo aquilo que nós fizermos nesse sentido serão não apenas gestos de otimismo, mas serão gestos concretos de fraternidade e caridade. O otimismo é, assim, filho querido da caridade, porque é a expressão mais absoluta das suas ações. É aquilo que transcende a capacidade nossa de entender como criaturas, por vezes tão entristecidas, de repente recobrem a capacidade de sorrir. Como alguém que estava já em processo de submissão pela ação de influências espirituais nocivas, recobre a serenidade e a condução de sua própria existência. O otimismo é a capacidade que nós temos e precisamos manifestá-la de saudar o sol, não apenas quando ele se põe com a sua beleza retumbante, mas quando ele nasce, dizendo para todos: vocês renasceram.
Do otimismo dependemos todos. Ao otimismo devemos render as nossas melhores energias e prontificá-las na direção de todos aqueles que conosco caminham nesta longa estrada de Damasco que jamais deixou de existir. Refaçamo-nos com o otimismo. Pratiquemos o otimismo. Os bons espíritos nos trarão todas as condições nesse sentido, bastando que nós manifestemos a nossa boa vontade de servir dessa forma incomum, mas absolutamente fraternal de caridade. Sejamos otimistas. A vida é bela, boa e farta. O grande Pai, que é todo poder e bondade, não nos faltará, com a sua misericórdia, nos acréscimos que todos nós, em inúmeras oportunidades, aguardaremos e mereceremos. Leve consigo estas palavras, que elas possam revitalizar o seu mundo íntimo, colocar um brilho em seu olhar, uma palavra renovadora dentre aquelas que você verbalizar. E, sobretudo, a alegria no seu coração para amar sem utilitarismos e imediatismos, mas com toda a pertinência que esse sentimento nobre possui. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.